Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um TrígonoCast, nosso podcast de resultados mensais. Hoje estamos aí com o meu sócio, meu amigo, fundador da Trígono, nosso CIO Werner. O mês de outubro não foi um mês bom aqui na gestora, resultados ruins, o mercado estava ruim também, o nosso resultado também não foi dos melhores e eu achei legal, interessante convidar o Werner para comentar o resultado de outubro, né, como chefe da área de gestão, né? Um mês difícil, tivemos uma nova guerra começando, infelizmente aí a questão do Oriente Médio, né, Israel contra o Hamas, né, e já capitaliza em cima, né, já soma com as preocupações da Ucrânia, né, manutenção de juros, né? Conta um pouco, Werner, o que você acha que pesou no mercado em outubro? Na verdade, não existe nenhum fator específico, né, assim que, não, isso aqui explica. Como a gente já vinha falando antes, né, houve muita antecipação em relação aos cortes da Selic, né? Bem-vindo ao ritmo de 0,5% ao mês, né, deve continuar, mas o mercado já tinha se posicionado antes, tinha subido bastante os índices, né, o índice small cap, as small cap em geral, então agora deu uma esfriada. A gente pega a valorização como flagship, né, com fundos small caps, uma proxy para small caps em geral. Julho e agosto, né, nós tivemos uma valorização aí superior a 15% em relação ao índice, né? O alfa do flagship em relação ao índice small caps foi de 15% superior. Por quê? Porque nós acabamos valorizando e o índice acabou caindo. E em outubro foi 0 a 0. Então, o nosso fundo flagship e o índice small caps andaram basicamente em linha. Como nós estamos posicionados nos outros demais fundos também bastante em small caps, os outros fundos foram impactados também, né, seguindo a linha de small caps. Quando a gente olha o Bovespa, foi menos. Quanto o IDIV foi menos, né? Quer dizer, esses índices caíram menos, mas os small caps caíram mais. A exceção foi o microcap, no nosso Horizon, que era small caps, teve menos efeito, né? Sim, então foi o microcap. Microcap, né? Os fundos de previdência também têm uma boa exposição em small caps. Então, basicamente, acho que foi isso. O mercado antecipou bastante, agora voltou a penalizar as small caps, agora vamos ver o que acontece em relação à reforma tributária, arcabouço fiscal. Principalmente a safra de balanço do terceiro TRI, então, que sempre foi um trigger para Trígono, né? Então, para nós, outubro, né, fechando o mês, só teve 2 balanços que saíram ainda dentro do mês, que foi a Irani, né, que para nós foi bom, mas a Irani, a gente vai ver, foram os papéis que acabou sofrendo, que vinha andando bem, e a própria Kepler, né, que saiu o resultado, o papel caiu no dia seguinte do resultado, mas dentro de outubro veio bem. Então, agora que nós vamos começar a refletir os resultados, né? Então, assim, separar o joio do trigo, né? Então, a gente espera que nossa safra de balanços seja melhor que o mercado. Agora, vamos aguardar novembro o que acontece. Vamos aguardar. Então, vamos lá. A gente teve aqui, no mês de outubro, os principais, as 3 principais empresas que mais subiram, a Rio Sulense com 24, a Companhia Energética de Brasília com 16, Banco do Brasil com 2, e as que mais caíram foram a Simpar com menos 22 no mês, a Metaleve com menos 24 e a Irani com menos 26. Você puder comentar, Werner, essas variações? Dessas 6 empresas que você citou, a única relevante nos nossos fundos é a Metaleve, tá? As demais empresas não têm significância nenhuma, assim. Mesmo o Banco do Brasil, né, é um ou outro fundo, mas a posição não é significante dentro da Trígono. Então, nada que tenha afetado uma forma mais significativa nos resultados. A exceção foi a Metaleve, né, que caiu 24% no mês, a gente vai estar comentando, mas não existe nenhum fato novo assim, em relação ao Rio Sulense. O setor está indo bem, né, o setor automobilístico, especialmente reposição, né, o aftermarket. A SEB anunciou um bom dividendos, né, que já está sendo pago no dia 10, então acho que o mercado recebeu bem. E Banco do Brasil, né, um papel que está bastante descontado. E é empresa líquida, né? Large cap. Não é Você comentou cap. Hoje com PL de 4? 4 vezes, né? 3,5, 4,5, é por aí. Acho que metade, 1/3 dos outros grandes bancos, né? Então, a gente acho que está bastante descontado. E a Simpar, né, também é uma posição pequena da casa, sofrendo a questão dos juros. Como eu te falei, os juros vão cair no ritmo mais lento, né, e não na velocidade, na magnitude esperada. Talvez o mercado precificou isso aqui, agora a Simpar teve essa perda aí mais uma vez, e esse mês, agora em novembro, já começou a subir de novo, né? O mercado é meio vai e volta, vai né? E volta, né? Bom, vamos ver como é que vai fechar novembro, começamos bem, vamos ver como é que termina o mês. Mas a gente veio aqui, o mês do Flagship 60, no mês de outubro, ele perdeu 7,2% em linha com o Small Cap, né? E de novo, quando a gente vai abrindo
esse leque, esse horizonte, a gente mostra realmente a gestão ativa, a qualidade da gestão com esse excedente de alfa nos períodos maiores. Mas no mês aí, você vê em 12 meses o fundo ganha 18% em cima do índice small cap, mas no mês de outubro empatou aí no lado negativo com o índice small cap. Ficou, como eu te falei, o flagship andou em linha com o índice small caps, não foi nada diferente. E o Bovespa, né, foi um pouco melhor por conta dos dividendos da Vale, recompra da Vale, né? Petróleo subiu, então especialmente a Vale, né, que anunciou uma recompra, soltou o resultado, e dividendos do mercado acabou puxando um pouquinho do Bovespa. Vamos lá, você comentou de metal leve, eu acho que é o primeiro, né, a gente tem uma posição relevante no flagship de metal leve, né, caiu 24% porque fez uma oferta primária e secundária, mudou de tamanho, né, a oferta mudou, enfim. Você sempre falou que você percebe que o mercado não compreendeu direito a oferta. Então é uma oportunidade de explicar isso aí. Na verdade não houve nenhum prejuízo ao mercado, pelo contrário, né? Emissão primária e secundária foi mais ou menos 200 milhões cada um, são 400 milhões de reais. E a empresa, ao mesmo tempo, pagou 710 milhões de dividendos. Na realidade, ela captou 200 e pagou 700. Então, na realidade, ela usou 500 milhões do caixa dela, mas complementou com essa emissão primária. E a MAHLE, né, a empresa controladora alemã, por conta de investimentos, né, que eles estão fazendo, principalmente em eletrificação no exterior, né, estão com um balanço bastante, digamos, apertado, né, então fizeram uso, né, uma venda de uma participação de 9%, eles tinham 70%, passaram a ter 61%, já com a diluição, né, da oferta primária. É bom para a liquidez também do papel. Mas isso vai ser muito bom, porque assim, o free float, que era 30%, passou a ser 39%. O que significa isso? Aumentou em 30% o free float. De 30 para 39. São as ações listadas em mercado. E agora o que está negociando. A liquidez, ela mais do que dobrou. Negociava aí 25, 30 milhões, passou a negociar 60, 70 milhões. E aí entraram, né, duas corretoras, que é o Itaú e Citibank, importantes, né, no Brasil e lá fora, que passam a cobrir a empresa, né? Então a empresa tinha pouca cobertura, então dá mais visibilidade, novos investidores, mais liquidez. O que acontece com mais liquidez e mais free float? Aumenta o peso nos índices, né? Então, portanto, quando a Bovespa rebalancear agora os seus índices, a metal leve deve ganhar peso em vários índices. E com isso, os fundos passivos, eles acabam comprando os ETFs também, os índices MSCI da vida, esses índices, eles acabam alocando maior participação na metal leve para ficar em linha com os índices. O que acontece? Liquidez traz liquidez. Aumentou a negociação, mais liquidez. Uma bola de neve. Um péssimo momento para ficar shorteado no papel. Não. E outra coisa que a gente percebeu, né, que estamos aí com um nível de aluguel das ações, talvez um dos mais altos da Bolsa, com 23% do free float, mesmo depois da emissão, né? É um nível recorde aí de digamos, aluguel short, e a empresa acaba de anunciar mais um JCP, né? Então, assim, pagou 700 milhões dia 10, vai pagar dia 10, e tem aí mais 87 milhões de JCP paga dia 12 de dezembro, né? Então mostra que a empresa continua pagando dividendos, né? O PL, que antes da oferta era mais ou menos 8 vezes e meio, agora passa a ser negociado com PL de 6 vezes ou menos. Então, assim, 6 para 8, né? Você tem que aumentar em 30%. Então tem que subir 30% para voltar aos mesmos 8, mas com uma vantagem, Fred. Você levou 17% de yield, você ganhou, entrou caixa. Então não é só a valorização, você tem esse reembolso de caixa, né? Isso pode ser usado para comprar metal leve ou qualquer outra coisa. Então, assim, o ganho é muito importante, né? E o mercado às vezes não percebe essas oportunidades que vão surgir. O surfa onda errada também, né? Para nós tá tudo em casa, tá tudo bem. Compra mais barato. Vai voltar, não temos dúvida que quando sair o resultado, né? E o setor está indo muito bem. Então, em termos de fundamentos da empresa, nada muda, exceto a liquidez que melhora e o peso dos índices que vai melhorar também. E pode ter um squeeze também, né? De repente... Provavelmente vai ter. Com 23% do float alugado. Em algum momento aí você pode ter um short squeeze. Quero ver quem é que vai pagar essa luz aí. Alguém vai pagar essa conta aí. A gente teve também um benefício no flag, porque no índice small cap tem construção civil 13%, a gente não tem nada, a MRV caiu aí bastante, queimando caixa, a rentabilidade de projeto, né? É um mercado cíclico, imobiliário, com taxa de juro alto, o setor ainda não voltou, então publicação de balanço aí, o mercado começa a reprecificar isso aí. Vamos aqui para o Delphos. Delphos foi um fundo que sofreu muito no mês passado, né? Perdeu 9% no mês passado, contra 3% do índice de dividendo, né? Perdeu praticamente 6% de alfa no mês passado, mas de novo abrindo aí as janelas maiores, a gente tem aí uma folga aí
do índice, né? É a mesma história, né? Acho que é o mesmo caminho, né? A gente vê aqui... Né? Como eu comentei, o IDIV, né, ele tem um peso grande de Petrobras e Vale, né? Então, portanto, o IDIV acabou sofrendo menos que os demais índices, né, especialmente o Small Caps. Então, quando você compara, né, as Small Caps contra o IDIV, você tem... Não é que Small Caps, o Delphi tem bastante Small Caps, metal leve fazia parte. Então, você tem esse reflexo aí. Metal leve contou também, e a Kepler também tirou um pouco de alfa, porque caiu 9% com a reação ao balanço, né? O balanço foi depois, Fred. Foi antes, foi depois, né? Então, Kepler é questão mais de Small Caps mesmo, né? São excelentes notícias, né? O Congresso está avaliando uma isenção de PIS e COFINS, que dá 9,25, né? Então, dos impostos sobre que é o preço, né? Vai para o preço. Então, deve aprovar mais um incentivo aqui, a isenção de PIS e COFINS. E o IPI já era isento, né? Agora pode reduzir o preço dos CIROS em 9%. Então, notícia boa aí, né? Falta CIRO, problema aí estrutural não muda, então uma dinâmica muito positiva aí nos próximos trimestres. Vamos lá, e tem a parte de concessão de energia, acho que a CEMIG caiu 19 com processo de privatização, mas isso é uma notícia que requentada, acho que a gente pode continuar aí na nossa apresentação. Trígono Verb também, menos 8 no mês passado, contra menos tudo em linha, né? 3, né? Uhum. Eu acho que acaba tendo o mesmo comportamento nesse mês. O Bovespa, a mesma coisa. Petrobras, Vale, os bancos, né, que puxam o Bovespa, especialmente Vale, né, e o Verb também em linha, você vê, ele está entre o Flag e o Delphos, né? Um caiu 7, outro caiu 9, ele está ali no meio do caminho. Né? É a mesma lógica, né? A gente tem aqui a Ferbasa, né, caiu aí menos 3%. Não tem no índice Bovespa, está no Verbier, e aí está escrito aí dinâmica global dos preços do ferro cromo e ferro silício. O que tem a dinâmica global do preço desses dois? Os preços eles estão relativamente estáveis, né? Não é que o mercado está ruim, é que os custos caíram muito, né? O custo na China, que realmente determina os preços das ferroligas, né? Você teve um menor custo da energia elétrica, porque lá a China basicamente é carvão mineral, carvão caiu bastante. E o coque, né, que também é um carvão mineral, né, que é processado, ele é um custo muito importante nas ferroligas. Só que o coque, ele caiu 45% em um ano, que é um custo muito importante no ferro silício, né, e a energia. Então, dois custos caindo, logicamente o preço, né, se ele ficar estável já está bom. Está ótimo, melhor as margens. Porque o custo está caindo. Então, o fato do preço não estar aumentando não significa que o mercado está ruim, significa que os custos estão caindo. Vamos ver agora na Ferbasa, não é feito... principalmente no ferro cromo, que também usa coque importado, né, mas os preços estão relativamente estáveis. No terceiro trimestre, a boa notícia é que o dólar subiu aqui no Brasil. Então, talvez tenha um ganho aí em relação aos preços em dólar, né, traduzidos em real, mas a dinâmica de preços, por enquanto, é estabilidade, mas com uma tendência de alta novamente. A energia tende a subir novamente, a Europa entrando no inverno, então isso pode ser que seja um suporte para os preços das ligas, né, também. Por que o aço caiu? Pelo mesmo motivo, não é que o aço está ruim. A pessoa do Brasil está reclamando, né? Importação de aço, porque caiu o aço na China, não pelo mercado, mas por custos, né? Como o Brasil importa, o Brasil não tem coque, a gente tem que pagar coque importado, frete. Então o Brasil acaba sofrendo também essa competição chinesa, e os custos chineses caíram muito mais que no Brasil. Lembrando que a gente está no começo do mês de novembro, né? E somente duas empresas da nossa carteira publicaram o resultado, a gente tem aí a safra de balanço inteira aí para se precificar nesse mês de novembro. É de uma semana, né? Então, assim, dia 14 de novembro é o último dia, né? Aí você tem mais 15 dias de novembro para o mercado reavaliar, reprecificar, se posicionar em relação aos resultados. Então, eu falo assim, é a hora da separação do joio do trigo, né? Bons resultados trarão, digamos, um desempenho mais favorável. Resultados ruins e decepcionantes podem causar uma queda nessas ações, né? Principalmente endividadas, né? Os juros continuam impactando bastante. Bom, nosso trígono sem previdenciário também caiu 9,4, né? Perdeu aí 6 do Bovespa, de novo janelas maiores, a gente tem bastante diferença aí de rentabilidade em longo prazo. E aí comenta aqui a Irani, o Werner pode comentar, parece que teve algum sell-side dando venda no papel, caiu 15%. Então, a Irani, o que acontece? Os papéis que desempenham bem, né, que tem uma boa performance, o pessoal do sell-side, que não é gestor, né, ele tipo assim, põe no bolso, né, ele deu compra, o papel subiu, aí assim, dá uma neutralidade ou venda para botar no bolso. Não é nossa lógica. Nossa lógica é de longo prazo. A empresa publicou um resultado bastante interessante quando você compara com Klabin, por exemplo, né? A Irani foi muito melhor que a Klabin, setor de embalagens também. A Klabin sofreu mais com celulose. Só que a Irani,
ela acabou de concluir agora, no final do ano, daqui 1 mês e meio, um processo de investimento de 650 milhões. Significa, esse dinheiro foi investido em ativos que não estão ainda produzindo, gerando receita, mas está no meu balanço, por dívida ou por caixa que eu usei, mas isso começa a gerar retorno agora no ano que vem. Eles se tornam praticamente autossuficientes em energia elétrica, energia limpa, renovável, inclusive uma caldeira de recuperação, o próprio processo de produção industrial, você gera energia. E também a expansão da produção, né? Você vai ter mais produção, máquinas modernas, o projeto Gaia. Então, a partir do ano que vem, são 2 benefícios, mais receitas e menos custos, né? Isso talvez não esteja... Empresa descontada na nossa visão. Outra coisa, ela ganhou uma processo tributário aqui de 280 milhões, mais ou menos, será recuperado em 3 meses, só que isso vai para o lucro, né, e ela distribui dividendos sobre esse resultado. Né? 50% do lucro da Irani, né, dentro de um nível de alavancagem, é distribuído. Então, contaremos com bons dividendos da Irani e bons resultados para o ano que vem. Então, estamos tranquilos aí. Fred, qual que é a boa notícia? Eu falo, né, esses papéis que caíram sem fundamento, não é que saiu o resultado, não saiu o resultado nada, né, mas nós estamos com, bom, você sabe muito bem, um fluxo positivo de resultados, anunciamos aí 3 bilhões sobre gestão, nosso recorde, então isso nos permite comprar esses papéis, né, quando a bolsa cai, o mercado cai. Mais barato. Eu assim, o Werner fica feliz quando a bolsa cai e tem dinheiro, ele fica triste quando tem que resgatar, né? Felizmente nós estamos com ingresso de recursos, então nós estamos aproveitando essas baixas, que não são por fundamentos, mas por questões de mercado, e repulsionar melhor as carteiras. Quando sair resultado, a gente vai ver o reflexo disso aqui. A gente viu a expectativa de juro alto, né, batendo na Simpar esse mês. A Simpar, mercado linka direto com juro, então assim, já falou bastante disso. Então, queria agradecer vocês por essa oportunidade aí de explicar os resultados de outubro, né, lembrando vocês da enormidade de informação, transparência que a Trígono tem com o mercado, né, tem uma live toda quarta-feira, né, a gente que explica as empresas, traz as empresas para falar, comenta resultados. A resenha mensal, ela sai sempre na primeira quinzena com bastante profundidade. Então, assim, para entender o nosso trabalho, entender a cabeça do Werner, a cabeça dos analistas, a cabeça da Trígono, basta ler a resenha ou assistir os podcasts ou assistir as lives. Tem live de crédito também. Então, assim, todas as informações estão aí. Então, Werner, muito obrigado. Dia 23, né? Fazendo Exatamente. Lembrando a todos que dia 23 de novembro, né, teremos o nosso Trígono Day, né, das 9 da manhã até as 6 da tarde, online. Quem quiser assistir, logicamente, não precisa assistir tudo, vai ser gravado também. Será um dia muito interessante, né, com vários convidados especiais aqui. Então, não perca o Trígono Day, dia 23 de novembro. Guardem essa data. Online, presencial. Né, será o terceiro Trígono Day. Terceiro, mas quem não puder assistir durante o dia, né, será gravado. Vocês podem depois assistir o vídeo, né, que vai ficar realmente guardado, e nós vamos depois separar, né, editar nos diferentes painéis. Então, obrigado mais uma vez pela atenção. Fred, daqui 1 mês esperamos trazer melhores notícias, né? Sim. E com os balanços sendo publicados já nos próximos dias. Então, obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Werner.